Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com Rede Smart de Comunicação. Eu sou Rogério Targino e hoje nós estamos com uma convidada sensacional, a doutora Val Torres, uma convidada que vai falar hoje sobre direito ambiental e meio ambiente. Seja bem-vinda, doutora Val. Bom, quero agradecer a participação. Targino, muito obrigada pelo convite. Dr. Volpiani, meu professor e mestre, que me deu a mãozinha lá em 2017, quando eu entrei na OAB. Então, estar hoje ao lado dessas duas feras aqui é muito gratificante para mim. Muito bem, doutora, seja muito bem-vinda, as portas estão abertas. E do outro lado da mesa, como debatedor, doutor Alexandre Volpiani. E hoje prometo um debate forte, até agressivo com a doutora Valverley, que é minha amiga. E fizemos muitas coisas bacanas juntos lá na UAB, acompanho a trajetória dela, sempre na luta aí, acho muito legal isso dentro da advocacia. Muito obrigado por mais esse convite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Valverley. Seja bem-vinda e vamos que vamos. Vamos lá, hoje nós vamos falar de um tema extremamente atual. Nós vamos falar sobre as queimadas e as fumaças que nós estamos respirando no Brasil inteiro. Para isso, a doutora Val vai nos contextualizar aqui, trazer alguns dados, algumas informações. Doutora, Vamos lá, a gente pensa para falar do meio ambiente, a gente tem que ter algumas coisas em mente, que a gente faz parte do meio ambiente. E parece que as pessoas fazem uma vista grossa para isso. Então, praticamente, quem não é fumante hoje está fumando de 3 a 4 cigarros por dia, por conta de toda essa fumaça. Eu estava recentemente fazendo um trabalho e aí eu olhei para o sol e aquele sol todo estranho. E tinha uma moça do meu lado e falou: Nossa, que sol bonito! Catou o celular e tirou foto. Eu falei assim: Caramba, será que ela não percebeu que isso é pura poluição e não uma beleza como deveria ser? Então, assim, hoje a gente a gente tem os nossos recursos naturais que acabam ficando escassos. E a gente precisa entender que a gente faz parte do meio ambiente. E que hoje a gente está batendo recorde. Já ultrapassamos aí de queimadas. E como que a gente vai conseguir avançar nisso? O Brasil tem 71,9% aproximadamente de, de território que está sendo queimado. Então, como que a gente consegue fazer isso? Na verdade, eu faço mais Vopiani e Targino. Eu faço uma provocação. A gente tem legislação para isso? Nós temos. Nós temos o Código Florestal, nós temos um plano que é do meio ambiente contra as queimadas, mas onde que isso tudo está se perdendo? Como isso está se perdendo? Não adianta ficar culpando um ou outro, a gente já passou por inúmeras situações, a gente acompanhou o Rio Grande do Sul, mas não era só no Rio Grande do Sul que isso estava acontecendo. Enquanto o Rio Grande do Sul estava se acabando em água, o Nordeste se acabando em seca. Então, quanto mais tempo a gente vai precisar observar que o planeta está gritando, a Terra está pedindo socorro e a gente não está fazendo isso? Será que o problema realmente é a legislação? Será que o problema ela é a fiscalização? E como que a gente vai conseguir avançar nisso tudo? Então, quando eu trago esse tema, que é um tema polêmico, é um tema que você tem que ter muito cuidado para falar sobre ele, é exatamente essa provocação que eu trago. Como que a gente vai conseguir passar por tudo isso? E de que maneira? Eu acho difícil. Difícil porque a questão do meio ambiente no nosso mundo, no nosso país, ela começa na questão de subsistência. Então nós temos um país que há 20 anos atrás, doutor Targino, um Brasil, nós falávamos aí em talvez 30 milhões a menos de habitantes. De 20 anos para cá, nós crescemos de uma forma muito rápida, muito grande. Nosso crescimento está muito alto. E a população, ela precisa o quê? Morar, trabalhar. Todo o descarte que uma pessoa gera são quilos de lixo por dia, fora as necessidades fisiológicas. Tudo isso precisa ter esgoto, precisa ir para algum lugar. Então, assim, o que nós temos para começar no Brasil é um crescimento desordenado.
Não existe uma política de não falo controle de natalidade, mas ninguém liga para esse crescimento, por quê? Para quem nos administra é voto. Sempre se pensa nisso. Mais cidadãos para votar. Mais recursos para se ter numa cidade, num estado, num município, enfim. Então a população cresce, a população precisa viver, precisa ter onde morar, precisa ter o lixo que ela consome, ela precisa ter onde trabalhar, ela precisa consumir. E como que a gente faz com esse crescimento? Como que fica o meio ambiente no meio de tudo isso? É difícil. Como a doutora Valverley disse, doutora Val, minha amiga, ela é uma questão do quê? Do ser humano precisar ter como subsistir. Não adianta ter a lei se a necessidade do ser humano ela sobrepõe a lei. Então, quando a gente fala na região norte e nordeste, mas região norte tem a Amazônia, muito falado isso. A população lá está crescendo, o extrativismo tem que aumentar, você tem que ter a agricultura para sustentar essa população. É uma série de fatores. E como que você preserva o meio ambiente assim? Tudo bem que extrair madeira à torta à direita igual fazem e acabar com a floresta nisso, não é uma questão de subsistência, é uma questão comercial, de se ganhar dinheiro. Sem a devida fiscalização, sem a devida reposição, reflorestamento. Porque o extrativismo também é necessário para a economia do estado, da região, do país. O que falta, na minha visão, é equalizar. Você tem que pensar em políticas públicas, em maneiras de equalizar a sobrevivência do ser humano, a subsistência dele com o meio ambiente. Você precisa pensar melhor nas cidades. A cidade não pode crescer desordenadamente. Essa desordenação não pode chegar aos mananciais, às represas. E é tudo que acontece. Porque não existe uma política pública decente para coibir isso. E equalizar a atividade comercial, a atividade extrativista, a sobrevivência do ser humano e o meio ambiente. Então, nós estamos no inverno mais quente desde 1940, e eu não sei por que 1940 foi tão quente assim, mas era uma questão diferente, né, de época, mas a gente sabe que naquela época foi uma questão climática comum com relação à radiação solar, e hoje é por causa do desmatamento, da poluição, de tudo que existe que acaba com o meio ambiente. Já é diferente, é uma situação natural contra uma situação que o homem criou. Por que o homem criou? Porque faltam políticas de equalizar essa convivência entre o ser humano e a natureza. Não existe isso. É difícil, né? Na verdade, eu penso que para implantar qualquer tipo de política pública com efeito imediato não exista. Vai existir qualquer efeito de uma política pública bem implantada hoje daqui a 30 anos. Só que nós temos que ver outra coisa. Nós estamos falando de cidades que não têm água encanada, água potável. É no Brasil ainda. Então, quando você entra numa esfera de saneamento básico, como o Volpiani trouxe ali, uma esfera de uma política pública para reaproveitamento de dejetos, para reaproveitamento desse lixo, reciclagem, seja lá o que for, isso são políticas públicas. Nós não temos cidades com mínimo. Questões fisiológicas, vamos lá, a água que sai do banheiro, beleza. O grande problema que nós temos hoje, mares invadidos de plástico. Nós estamos falando de queimada, né? Mas mares invadidos de plástico, tartaruga marinha comendo plástico, sacolinha. Existe um continente disso, né? Existe um continente, de sim. dejetos. Então, assim, qualquer política pública hoje, ela vai fazer efeito em 30 anos. Enquanto isso, nós já pegamos fogo. Fato é. O que fazer para solucionar o problema de imediato, né? A doutora Val trouxe que tem legislação, fato, talvez nós não tenhamos fiscalização. Existem situações, a gente não sabe ainda precisar, e o governo está buscando isso, pelo que eu entendi até agora, precisar o que foi queimada real para limpeza de áreas, o que foi queimada natural, então... já vi até reportagens em grandes mídias falando que tem pássaros incendiários, que eles pegam... Gente, não sei o que é verdade e o que é mentira, mas o fato é que mata seca, um raio
tranquilamente bota fogo naquilo. A própria mata pega fogo sozinha. A gente sabe disso. Mas até Mas tem as uma queimadas. bituca de cigarro pode causar um Bituca de incêndio cigarro, sim. gigantesco. Uma só. Sim, e é verídico. Estradas, né? Beira de estradas. Você Estradas jogou o cigarro ali, você é pôs muito fogo. comum. Então Só que o problema é que o Brasil inteiro tá pegando fogo, né? A gente vai de norte a sul. Eu tava em outro estado, tava no estado do sul recentemente, ontem. Na verdade, falei ainda com o Vulpiano e foi sábado, né? Falei, cara, não tem céu aqui. Por quê? Fumaça. Você não via. Aí choveu bastante no sábado. Aquela chuva não torrencial, que foi uma chuva que eu comecei a ver nos vídeos da cidade. Começaram a mostrar comparativos de água, né? Choveu aquela chuva preta, que é fuligem, né? Então, onde é que nós podemos acertar a conta, né? O que a gente pode fazer para resolver o Não é problema? a fuligem só que cai do céu, é a que tá no chão, nos telhados. O meu carro é Sim. branco. E eu não lavei essa semana, assim, né? Não consegui parar. Aí caiu uma chuva. Tá totalmente, parece um sebo. Por quê? Tinha aquela poeira preta no carro. Ou no chão lá do quintal da sua casa Sim. vai ter Sim, também. sim. Porque isso, limpa o telhado, limpa as calhas, o que tá Fica no chão. aquele- Fica aquela lama preta lá. Porque foi uma estiagem razoável que a gente passou nos últimos dias. E, assim, não, outra coisa que eu ia falar, combustíveis, né? Combustível é um negócio muito debatido. Mas, assim, no Brasil a gente tem o negócio do álcool, do etanol. Tem que usar etanol que é ecologicamente... Correto. E realmente o combustível por si, ele não polui nem perto da gasolina, muito mais o diesel. Só que para produzir o etanol, Cana. é cana. A cana, o cultivo da cana é extremamente agressivo. Exatamente. Primeiro, ele arrebenta com o solo. Então, se você tinha lá uma plantação de laranja, limão, o café, você joga a cana por muitas vezes ali, ela seca totalmente a nutritividade do solo. E para você plantar a cana, você precisa fazer o quê? Fogo. Para você colher a cana, Colher, né? você faz Você a precisa queimada. fazer a queimada da cana para que seja mais fácil o extrativismo dela. Então, o etanol no carro, realmente, ele é muito menos agressivo. Mas para ele chegar no carro, o processo é enorme. Sem contar os dejetos, o lixo que ele faz. Não Sim. que a gasolina, não. A gasolina é extremamente poluidora. A origem do petróleo é extremamente agressiva para o meio ambiente. Uma gota de óleo no oceano, de onde é tirado o petróleo, estraga milhões de litros de água. É isso mesmo. Então, a gente precisa também rever mundialmente essa questão dos combustíveis. Mas o carro elétrico é a solução? Também é difícil falar, porque para você produzir energia, você tem que inundar áreas hidrelétricas ou energia nuclear, e o carro é caríssimo. E depois, o que a gente vai fazer com essas baterias desses carros elétricos? É uma questão de equilíbrio, né, vô? É difícil, a gente está um pouco meio sem solução, né? Mas o transporte público ainda é ruim. Você sabe que Mas- teve uma ação, perdão, doutora, só para concluir o raciocínio aqui, teve uma ação que o ser humano global fez, não foi só Brasil. Eu acho que foi na Eco 92, nós éramos crianças. Vocês lembram do combate ao aumento do buraco na camada de ozônio? Lembram disso? Lembro. A doutora também Eu lembra, por favor. Nós não somos tão velhos assim. A cara. doutora lembra sim. A doutora Val, ela é um pouquinho mais nova que a Ok, gente. eu lembro. A doutora Eu lembra lembro. sim, doutora. Em 92, nós tínhamos 12 anos, Targina. A doutora Val, ela tinha quanto? Eu era um neném, né? Eu falo que eu sou de Sandy Júnior pra cá. Naquela época, foi uma ação global, porque o buraco na camada de ozônio estava crescendo de forma desesperadora, e o ser humano mundial aderiu a esse combate ao crescimento do buraco na camada de ozônio. E chegou num ponto de zerar esse buraco hoje. Nós, em tese, não tínhamos mais ele. Eu vi alguma reportagem nesse sentido faz alguns anos. E o buraco era grande. Né? O Com problema certeza. era O enorme. problema era gigante. E era causado por um gás que chamava CFC, É isso mesmo. né? E a humanidade, quando a água bateu no umbigo, Toda ela a deu um sua jeito. intuição. Nós demos um jeito. Ela conseguiu, né, parar com o uso desse gás CFC
Ainda sobra o monóxido de carbono, não tem jeito. Nós temos Sim. indústrias, nós temos veículos nas ruas, temos o metano, Sim. metano, você acredita? Alguém já parou para fazer essa conta? O metano que o ser vivo, independente de qual, Sim. Criação de gado. o gado, qualquer, né? Qualquer- Eu não costumo, não tenho, mas o gado sim. Sim, claro, todo mundo. Então o gás metano também é gigante. O Adriano deu risada lá do outro lado, pessoal. Às vezes a gente toca em pontos engraçados. Vai lá, Mas vai lá. viu do direito isso aqui, vamos lá. Mas é o que forma a camada aí que tapa o sol da É gente. isso aí que tá acontecendo. Só não pode riscar fósforo, né? Será que não é lenda? Só que não é o caso da humanidade se voltar para isso hoje, né? A água tá batendo no umbigo de novo. A gente está numa situação que o Eu mundo acho tá que pegando já fogo. passou. É. Eu acho que já passou. Quando o Volpiani começou a trazer essa parte da responsabilidade do crescimento da população e tudo mais, eu fico pensando na parte das indústrias. As indústrias vêm e instalam as suas empresas dentro de uma cidade. Tá, e aí? Tem lá, né, o licenciamento ambiental, mas até onde que existe essa fiscalização? Nós temos a CETESB, só que a CETESB não dá conta disso, do estado de São Paulo inteiro, quem dirá falar a nível, a nível nacional. Então é ali onde está pegando aquela água, a água da funilaria, a água da mecânica, e está indo. Está indo para os córregos e está matando as nascentes, só que as pessoas não estão parando para pensar sobre isso. O buraco é muito mais embaixo. Hoje o buraco está mais embaixo, não está em cima, né? Como bem colocado pelo Dr. Targino. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acredito que a gente precisa, obviamente, de políticas públicas, mas muito além disso, eu acho que a gente precisa de uma educação ambiental assertiva, de fato e de verdade, que as criancinhas, já que o adulto, vou falar que essa geração ainda não deu muito certo, vamos pegar ali a parte das crianças e educar elas para elas entenderem o cuidado que ela tem que ter e de que maneira que a gente vai conseguir cuidar do meio ambiente. Eu reforço muito isso em todos os lugares que eu vou. O meio ambiente, nós fazemos parte deles. Então, a gente está ali e a gente precisa cuidar. É isso que eu sempre vou bater. Independente que seja na parte da fiscalização do licenciamento ambiental ou das queimadas, as queimadas que sejam permitidas ou não, e tem que ter a punidade. Recentemente, vou colocar 4 anos atrás, eu estive no Pantanal, além de advogada, eu também sou bombeiro civil voluntária, e eu estive lá e eu vi como o governo olha para isso. E, infelizmente, ele não está nem aí para isso. A gente apagava um foco de incêndio em determinado lugar, de repente chegava um animal pegando fogo praticamente, depois chegava uma outra situação e a gente esperando o caminhão-pipa chegar e o governo falando que estava mandando e o governo não estava mandando. Então, assim, como que a gente vai conseguir combater? Só que quem realmente estava na linha de frente, que viu o que estava acontecendo, que a mídia nunca vai mostrar isso. Então, como que a gente vai conseguir combater isso? Porque às vezes os pequenos, e eu me coloco nessa situação, eu era tão pequena ali diante daquele problema, e eu estava tentando fazer a minha parte. Mas infelizmente o governo estava pecando. O governo não estava ajudando. Teve um momento, doutores, que a gente saiu, o caminhão demorou para chegar mais de 5 horas, o caminhão-pipa. E quando ele chegou, nós saímos para poder colocar água dentro dos laguinhos que os jacarezinhos estavam. E tava tão seco, que eu não me dei conta que tinha um jacaré lá. E aí colocaram a mangueira, começou a encher, de repente o jacaré deu um pulo, assustou todo mundo, porque tava escuro. Então você imagina só quanto tempo o bichinho tava lá, naquela situação. E eu nem vou entrar em outros detalhes aqui, senão eu começo a chorar pela situação. Mas a pergunta é, quando que as pessoas realmente vão abrir os olhos e parar de arrumar culpado? Chega de ficar apontando que é culpa de um, culpa do outro, tá, mas o que que você está fazendo? O que que você está fazendo dentro da sua casa? O que você está fazendo dentro do município, a nível estado e a nível federal? Essa é a verdade. Será que realmente você está cobrando políticas públicas ambientais? Eu faço parte da NAMA Mulher, uma organização sem fins lucrativos, totalmente apartidária, a nível nacional, que vem lutando desde 88 contra isso, para que a gente possa ter um futuro mais saudável. Porque, assim, quando a gente fala da poluição ambiental, a gente está falando de economia,
a gente está falando de uma crise de saúde, porque o que mais aumentou hoje foi as filas dentro dos hospitais por conta de rinite, sinusite, de bronquite, falta de ar, arritmia, e sem contar os AVCs. O número dobrou das pessoas tendo um AVC por conta do meio ambiente. Só que as pessoas ainda não abriram os olhos para conseguir entender o problema que a gente está e que é possível solucionar. Só que a gente precisa cobrar. Se a gente não cobrar, a gente não vai conseguir avançar. Penso que nós precisamos de duas ações, né? Uma ação macro, que é uma ação governamental, Exato. e que a gente sempre espera, né? A senhora estava falando do caso da senhora ter ido lá para o norte do país em razão das queimadas. Eu tive a oportunidade de descer, socorrer ali no sul do país nas enchentes. A mesma ausência de governo. Sim. A gente, como mergulhador, eu acabei levando materiais para as pessoas que estavam no front mesmo, né? E como eu tenho uma escola de mergulho, eu acabei entregando lá alguns neoprenes. E estivemos ali com eles. Você vê uma ausência do governo efetiva, seja lá no norte, seja lá no sul. Agora, precisamos pensar em duas frentes. Você fala, acho, tá? O PN também me corrige aí. Mas vamos lá, uma ação governamental que realmente mobilize e tome algumas atitudes e uma comoção àquela história da água no umbigo, para não dizer outro lugar. Por quê? Lá na Eco 92, conseguimos resolver o problema da camada de ozônio 30 anos depois. Agora a gente está colhendo alguns resultados e parece-me que zerou. Nós tivemos outras comoções que não estão diretamente ligadas ao meio ambiente, mas o povo adere. Lembra quando estava tendo apagões e precisava todo mundo economizar? Sim. Todo mundo economizava. Era até com desligar. Vamos almoçar, desliga os computadores, apaga as luzes. Todo mundo estava comovido porque todo mundo precisava daquele recurso. A mesma coisa que nós vamos ter que chegar. São Paulo também é outro exemplo, né? Que nós tivemos uma seca grande. Faltava energia, faltava tudo por conta daquela seca. Faltava água. Água. E todo mundo se comoveu. O que precisa hoje, talvez, seja dessa comoção. Vamos trazer para uma situação micro. Todos nós estamos em Osasco. O Piani teve experiência num lugar chamado Rochidale. Eu tive experiência desse lugar também, de enchentes, por estar vizinho ao Rochidale o tempo todo. E o que nós fazíamos na época para resolver esse problema? Sempre esperava que o governo fizesse. Se for lá no Rochidale hoje, será que eu encontro um sofá na beira do córrego ali? Quem aposta? Eu aposto que encontro. Eu aposto que encontra. Então, precisa Mas bater porque um pouco mais na mão. Na nossa época, em 90, eu realmente cresci no Oxidale e até os meus 16 anos eu vi minha rua enchendo. Uhum. Vi minha família perdendo coisas, muitas famílias perdendo tudo. Hoje, em alguns pontos ainda tem, onde eu morava, não. Mas naquela época, né, as pessoas foram se conscientizando, não era só um problema de lixo. O Rochidale. Ele era um braço morto. Né? Era um braço morto que era um nível mais baixo que o do rio. Então, quando o rio Tietê enchia, transbordava o Rochidale, porque ele era um pouquinho abaixo do nível. Mas era coisa pouca, mas o suficiente para prejudicar muita gente. E aí fizeram piscinões, uma série de coisas. Só que, assim, muita gente saiu dali, muita gente veio, muitas ocupações foram feitas no Rochidale, por exemplo. E teve rio, teve parte daquele braço que foi coberto de terra para construírem ocupações em cima, pra você ter uma ideia. Sim. O negócio lá é punk. O cara jogou terra no rio para construir a casa em cima. Exatamente. Ele simplesmente fechou a passagem. Quando chover, fatal. Pronto. Não tem jeito. Então, mas é porque são pessoas novas que não conhecem a realidade histórica do lugar. Isso acontece em qualquer lugar. Vem, ocupa de forma errada, de forma que não deve, e acontece os problemas. E aí, de repente, eu vi que foram feitas ações do poder público para que retiraram quem devia de onde tinha que tirar, mas tira, daqui uma semana tá de novo. Isso não é um problema só do Rochidale, só de Osasco, é um problema nacional. Sim, eu estou trazendo o comparativo no micro, porque foi necessário ali a ação do governo maior de Osasco, vamos dizer assim, e esperava-se a ação do morador. De uma forma bem simples, se o morador tem a conscientização e o governo faz a parte dele,
Agora, trazendo isso para o macro, Brasil ou planeta, se o governo traz a situação para si, puxa a rédea do negócio, faz a parte dele e conscientiza o micro, que somos nós, eu tenho certeza que o Brasil inteiro se mobiliza por uma causa dessa. Só que a gente não está conseguindo fazer isso, ter essa Sim. junção. Nem o governo está lá espalhafatoso hoje, não sabe para onde corre o que faz, porque não sabe se apaga incêndio lá em cima, se apaga, agora incêndios gigantes no estado de São Paulo é novidade pra gente. Sim. Opa! Alunos meus aí que pararam o carro porque o fogo estava atravessando a rua e filmaram. Eu falei, gente, absurdo. E atravessa O surreal. fogo atravessando a rua. Eu falei, cara, Targino, eu parei o carro, dá uma olhada nisso. Falei, mostrou o vídeo. É o apocalipse, mas numa brincadeira. São Paulo é novidade. Então o governo não sabe onde olha e nós que estamos aqui embaixo também não sabemos nem o que fazer. Como fazer para ajudar? Ah, eu vou reciclar meu lixo. Vai resolver o problema imediato? Agora não. Agora não. Agora nós chegamos num ponto que tem que ter uma ação. Mas real. nada impede. Uma ação não vai anular a Sim, outra. sim, continua É. reciclando lixo. E vou lógico. dizer que São Paulo, eu sempre falo aonde eu vou. Quando eu debato o Brasil, eu falo São Paulo está anos-luz à frente dos outros estados. Sim, Sim. Seja na situação carcerária, seja na situação de estrada, seja em várias coisas. E tem seus problemas, por óbvio, não tem jeito. Mas quando você pega ali o interior de São Paulo, a gente vê muitas queimadas por agricultura, como eu falei aqui. Existem ainda, isso é extremamente poluente. sim. Tudo que a gente vê de lodo preto na nossa casa vem de todos os lugares. Mas quando a gente pega um estado igual São Paulo, que tem esse problema, imagina que o estado que não é São Paulo, que não tem a fiscalização que a gente tem, que não tem a polícia ambiental que a gente tem, o efetivo policial, as forças, né, as autoridades que a gente tem. Porque em outros estados falta demais. Pega o Mato Grosso, por exemplo, um baita lugar, né, Pantanal, com tudo que envolve ali, fronteira, estado bom, estado com muita agricultura, muito giro econômico, mas não tem um terço da nossa estrutura. Sim. E lá o couro come também. Pantanal passa anos por queimadas, por devastações, que não tem, talvez, nem volta o que está acontecendo no Pantanal. E o estrago que vai ser feito ali. Eu penso que chegou o momento de um posicionamento real da sociedade brasileira. Agora, doutor, nós estamos nos nossos 2 minutos finais. Vou pedir para que a 2 senhora. minutos? Pois é. Como Passa assim? muito Você rápido, achou, né? Vou pedir para que a senhora faça suas considerações finais para aquela câmera, passe a sua mensagem, manda o seu recado aqui para o nosso ouvinte e para as pessoas que nos acompanham. Eita! Bom, o tempo passou muito rápido aqui. Quero agradecer o Dr. Vopiani e o Targino. E as considerações finais é que o meio ambiente é a responsabilidade de todos nós. Cobrem das autoridades, porque senão quem vai pagar são as próximas gerações. É isso. Muito bem. Doutor Alexandre Volpiani, suas considerações finais. Eu vou acrescentar o que a doutora Val disse, são as nossas próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, tudo que a gente mais ama. Para a pessoa pensar que a gente precisa realmente mudar a nossa cabeça, dar a nossa parte, votar certo, cobrar quem a gente vota, cobrar os nossos governantes para que eles tenham políticas que equalizem a nossa sobrevivência, subsistência com o meio ambiente. É necessário isso. Tudo isso envolve muita coisa, mas precisa ter inteligência de quem nos governa para que nós não tenhamos um problema para os nossos filhos, netos e parentes que amamos tanto. Muito obrigado pela oportunidade de novo. Doutor Targino, doutora Val, muito obrigado por aceitar o convite. Sempre um prazer estar contigo, minha amiga. Muito bem. Para finalizar, quero agradecer a doutora Val pela presença aqui. Foi um debate sensacional, bem diferente dos temas que a gente vem abordando, mas um tema extremamente atual e que reflete uma realidade aqui. Agradecer ao doutor Alexandre Volpiani e a você que nos acompanha também. Observe que a fala dos dois envolve cobrança. Então temos aí que dar uma olhada no nosso Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, perdão, sou muito envolvido com Minas e Energia, acabei, doutora Marina Silva, para que tome uma atitude, tome uma ação. Fala com o seu deputado, fala com o seu senador, fala com o seu prefeito, alguma coisa tem que ser feita, porque já passou dos limites. Como o tema é cobrança também, então aí é uma grande oportunidade para que você comece no micro. Vai lá no seu vereador que você vai votar esse ano. Já, né, doutora? Por sinal, dia 6, acho que são as eleições. 6 de outubro. Então, presta atenção que nós estamos caminhando aí
ou para prosperidade, ou para uma queimada geral no país. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.